Nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer otimização no sistema Bootsmoke alta frequência. Devido a muitas pessoas estarem me pedindo, hoje eu resolvi fazer esse vídeo. Preste atenção aqui, eu vou estar explicando exatamente o que é otimização para você que está caindo aqui de paraquedas. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar, meu nome é Wellington Martins e eu atuo 100% utilizando inteligência artificial dentro do mercado financeiro de Forex. Eu hoje vou estar simplesmente passando para você uma visão o que é otimização. Otimização nada mais é de que combinações de estratégia, ou seja, o sistema vai combinar estratégia, ou seja, a gente vai passar para ele algumas informações do que a gente quer montar no nosso setup e ele vai fazer uma combinação e gerar vários e vários setups de acordo com o que a gente ajusta aqui, você vai entender um pouco mais a fundo. A otimização é bem diferente de backtest. Eu sei que no final é o resultado que a gente quer ver, mas o backtest é realmente para a gente colocar para rodar naquele determinado período e ver se de fato vai dar um X resultado, se ele vai, como que ele vai se comportar. A otimização é para criar estratégia. A otimização foi criado para gerar setups aleatórios ali, de acordo com o que a gente configura, e depois esse setup, essas configurações que vão sendo geradas, a gente vai depois modelando. Então, não tem como você competir com a otimização, só para você ficar por dentro de tudo. A otimização ela vai agilizar o processo, ao invés de você perder horas e horas tentando entender de estratégias complexas, ela simplesmente vai entregar estratégias meio que já prontas, e aí você pode ter algumas ideias para poder fazer combinações, ou até pegar uma outra estratégia que talvez já esteja funcionando bem, combinar com uma outra que eu vou estar te explicando aqui, que são geradas diversas otimizações, tá? Primeiro ponto, você tem que ter uma máquina, não precisa também ter uma máquina super potente, mas também acredito que uma máquina bem ruinzinha, você vai demorar muito, tá? E é demorado, de preferência já deixa da noite para o dia, que aí você vai ter as suas configurações, seus setups sendo gerados lá, beleza? Então, vamos aqui para a prática para entender. O primeiro ponto, eu estou no MT5, a gente está fazendo, lembra, com o Bootsmoke alta frequência, mas isso serve para qualquer expert device, não precisa ser só o nosso aqui. Qualquer outro expert você consegue fazer essa otimização. E aqui a gente vai ter aqui no MT5, no Bootsmoke, a gente não precisa de baixar a história, porque o Bootsmoke ele não trabalha com o sentimento do mercado, né? Ele trabalha fazendo preço médio, ele fazendo martingale. E aí tem agora estratégia de tendência, tem várias estratégias que a gente pode fazer essas otimizações, eu vou estar te ensinando aqui. A gente vai primeiro colocar o robô que a gente quer, o par, o time, tá? A gente pode, no Bootsmoke a gente pode definir o time aqui, já no V12 não pode, tem que ser M1, e aí por trás, né, que é a questão do outro time lá, já expliquei sobre isso. Vou botar aqui, no Bootsmoke, vou botar em M15, e aí aquele resultado que foi gerando depois... Na prática, a gente pode aumentar o time frame que o Bootsmoke alta frequência ele trabalha em outros pares, a gente mudando aqui em cima também, tá? Então, vou deixar aqui M15, vou deixar um períodozinho pequeno para a gente gerar essas configurações. Poderia deixar até um mês aqui, mas vou deixar assim, vou botar até mês 10, já tem 2 meses. Qual é o intuito da otimização? Gerar configurações, não é rodar teste com períodos longos. Então, eu vou gerar essa configuração e baseado naquela configuração, naquele setup, e aí sim depois eu posso rodar um teste com outros períodos para ver como que aquela configuração está se comportando. E lembre-se, mesmo que tenha resultados extraordinários, ainda assim, quando a gente for para a real, pode ser que não aconteça isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer no mercado futuro. Ninguém sabe, você não sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas, daqui a alguns minutos. Então, basicamente, o mercado é assim. A gente pode ter uma probabilidade e isso aí ajuda a gente na melhoria de configurações. E, no final, você tem que ir para o campo de batalha, não tem outro jeito. Enfim, eu vou botar aqui, simulando, que eu posso ter, como a gente sempre fala no Bootsmoke, se você for colocar, começar com pouco capital, abaixo de, sei lá, no Bootsmoke abaixo de 3 mil dólares, 4 mil dólares, eu recomendo você ir para a conta cent. Eu já tô careca de explicar e tem pessoas que não gosto de conta cent, cara. Eu gosto de ter resultado, eu gosto de fazer grana e evitar perdas, que é o que a maioria das pessoas acontece no mercado forex. Ganância gera muita perda, então você tem que saber lidar com essa parte. Então aqui, se eu vou botar 100 dólares,
bem simples, eu colocaria na conta Sente. O link se você não tem uma conta numa corretora, o link vai estar logo abaixo também para você criar a sua conta. Na corretora eu ensino passo a passo. Mas basicamente a gente vai pegar aqui $100 vezes 100. Então a gente vai ter $10.000. Isso aqui é para a gente ganhar margem, tá? Então colocaria aqui no robô simplesmente $10.000 e a gente vai rodar esse backtest. Se você tem $10.000 para botar na estante, você coloca. Eu tenho $50, então você vai colocar aqui simplesmente $50 vezes 100, que a conta Sente multiplica por 100. Já expliquei isso diversas vezes. Então a gente pode botar aqui também $5.000, que seria, ou $5.000 mesmo que você tiver, que seria, sei lá, dando uns 30 mil praticamente hoje, quase, uns 30 mil, ou você ter $50 na conta Sente, que daria 5 mil também multiplicado por 100. Até aí, tudo bem. Aqui a gente está fazendo uma simulação. E aí a gente vai colocar aqui, ó, algoritmo baseado em genética rápida, tá? Eu vou usar esse. Vou deixar a alavancagem 1 para 500. Vou ir para aqui para parâmetros. Quando eu venho para parâmetros, aí a gente começa a otimização. Então, vamos entender aqui essa otimização. Lembra que eu tenho que marcar essa caixinha aqui e vem em parâmetros e simplesmente nesse modelo eu tenho aqui essas caixinhas para marcar. Então, cada caixinha dessa que eu marco é exatamente o que eu vou falar para a inteligência aqui do MetaTrader 5, com essa combinação com o robô, com a inteligência, para gerar configurações baseadas no que eu quero. Eu não preciso marcar tudo. Eu posso marcar algumas, né, que eu quero, para não ficar algo muito complexo para mim também. E aí depois, aquele setup que foi muito bacana, eu posso ainda remodelar, fazer uma otimização em cima de uma otimização que já foi feita. Então eu pego um setup que foi gerado bacana e depois eu faço uma otimização baseada naquele setup. Isso é incrível, como se você aprender a ajustar, fazer essas otimizações, como você vai gerar setups valiosos, assim como a gente vê várias pessoas tendo bons resultados aí com setups que não compartilham com ninguém. E talvez você esteja perdendo por causa desse conhecimento aqui. Então vamos lá. Aqui você, lógico, tem que botar o e-mail. Aqui eu vou otimizar do meu jeito e depois você faz da sua forma, tá? Mas você vai pegar o conceito básico aqui. Então eu vou botar aqui modo de operar, né? Então eu marco, se eu desmarco, ele não vai estar funcionando, então eu marco. E lembrando também, se eu desmarco e deixo ele aqui assim, né, funcionando, ele vai usar exatamente o que eu coloquei, certo? Ele não vai fazer outra combinação que poderia ser o próximo passo. Então vamos botar aqui para você dar um exemplo. Se eu deixo desmarcado, ele vai usar somente o Edge aqui, Smoke clássico, que seria só essa estratégia e combinaria com outras configurações que a gente coloca. Se a gente marca essa opção, modo de operar, eu coloco, aí ele não olha mais para essa coluna, ele vai olhar só para essa que inicia o passo e parar. E aqui ele fala quantos passos vai ter, né, no total, você vai entender. Então eu marquei essa opção, lembra de botar o seu e-mail, ok? A gente poderia também botar aqui modelo de estratégia, se quer compra ou venda, mas eu não vou botar isso, tá? Estratégia bem bacana do BootSmoke, então eu vou deixar marcado. Aqui nessa opção aqui eu vou deixar o início, ambos, e aqui, ó, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, como ele já tem, né, tudo com os inputs ali, tudo Zenum já pronto aqui pra gente, então eu vou colocar essa opção aqui, do Edge Smoke clássico. Então, ou seja, ele vai começar fazendo uma combinação de configuração com ambos, depois ele vai passar para esse, depois ele vai passar para esse, depois ele vai passar para esse, e aí para nesse aqui. Ok? Aqui ele vai mostrar exatamente o passo. Deixa eu ver se mostra o passo aqui, ó. Vendo? Aqui no canto mostra o passo. Então, ele tem apenas um passo porque eu deixei tudo igual. Então, mas eu quero ele começar em ambos. E aí ele vai mostrar, ó, 4 passos, que seria, ele começa em ambos, ele vai testar essa estratégia ambos, depois ele vai para esse passo aqui, depois depois esse aqui, e aí ele termina com esse 4 passos. E assim ele vai fazendo outras mesclagens com outras configurações que a gente vai determinando aqui. Então, vamos deixar esse. Aí eu marco esse, né? Lógico que você vai poder marcar o que você achar que faz sentido para você. Eu estou trazendo esse conhecimento. Então, marquei esse aqui, tá? Período do indicador Rust Exponent e média móvel. Aí, beleza. Eu botei aqui que eu quero com 10,
o próximo, aí esse aqui já tem como a gente colocar o parâmetro, né? Ou seja, é personalizado. Então eu vou colocar aqui que eu quero, depois que ele testar com 10, ele acrescenta mais 10, ou seja, ele vai começar com 10, depois vai para 20, que eu estou incrementando mais 10, depois mais 30, né, que é de 10 em 10, 40, 50, 60, até chegar a 1000. E aí ele está falando que vai dar 100 testes desse, né, ou seja, basicamente 10 vezes, se você pegar a calculadora para você tentar entender mais, 10 vezes 10 vai dar 100 testes, né, ou seja, até chegar a 1000, né? Então vai dar 100 testes. Então ele vai fazer isso até, como é 1000, vai chegar em 100 testes. Beleza? Então eu vou estar colocando aqui agora o multiplicador. Na verdade, nem vou botar esse multiplicador aqui, vai ficar mais fácil. Eu boto ou não boto? Nem sei. Mas não vou botar esse multiplicador, vou botar só esse parâmetro aqui, esse indicador, que ele mede ali basicamente a tendência do mercado. Ele vai fazer mais essa combinação no Smoke aqui de tendência ou consolidação, né? Até o ambos também ele funciona. Mas a gente vai deixar aqui, então no começo, vou deixar esse indicador. Vou colocar aqui também o lote, tá? O lote está marcado, eu vou colocar se eu quero manual ou porcentagem. Eu vou marcar também manual e porcentagem, que a gente colocou aqui. E aí eu vou colocar que ele começa com o lote de 0,01, vai para o lote 002 e depois termina com 0,50. E aí ele está mostrando que dá 50 passos, né? Ou seja, 50 combinações que ele vai tentar ali. A mesma coisa para porcentagem, né? Então, ou seja, porcentagem como já está, tudo aqui é ativo, né? Então, ou seja, eu só vou definir até o final, né? Na verdade, 5 seria muito, eu vou botar até 3%, para também não ficar muito agressivo, trazer estratégias que ficam muito fora da realidade. Beleza, coloquei aqui 3%. Coloquei aqui utilizar ordens de proteção, ok? Eu vou botar sim ou não, porque o Smoke também tem a ordem de proteção. E aí eu defino aqui tipo de ordem, se eu quero ele dar conta, baseado em saldo em conta, ou manual, né? Então, ou seja, ele começa com saldo em conta e depois ele para em manual. E aí eu vou definir aqui já o número. Então, ou seja, ele vai tentar com 2%, que pode ser 2%, depois vai incrementando 1%, 3%, 4%, 5%, até chegar a 15%, aí ele para. E isso vai valer tanto para o manual, que no manual seria a quantidade de ordens, já na porcentagem, tá? Seria a porcentagem do saldo da conta, tá? Essa é a diferença. E aqui no caso, a gente pode ver o número de proteção da ordem, né? Beleza. Aqui a gente vai deixar o booster, que a gente vai começar com 1.0, né, e aí vai incrementando 0,5, e aqui vai incrementando 3 e assim por diante, ok? Compras não vamos colocar, a gente deixa de marcado, que vai ficar 100, 100, 100. Aqui o Take Profit eu acho interessante marcar, então Take Profit coloquei para começar com um alvo, né, de 10 pips, que seria 100 pontos. Vou incrementando 10 até chegar a 1000, seria um take de 1000 pontos, que daria em torno de 10.000 pontos. E faria 100 passos, né? 100 testes, vai fazer. E aí a gente vai para outras opções aqui, ó. Então eu não vou botar take em ganho, vou deixar só take mesmo, que eu quero ser mais específico. Depois a gente pode, lembra, remodelar isso. Vou colocar aqui, poderia ser interessante meta em dólares? Poderia, talvez. Né? Então, eu posso colocar aqui meta, o que seria interessante na meta do dia. Então, eu coloco para ele começar desativado e depois eu coloco que eu quero ele ativo. Né? Vou botar só até em porcentagem, que fica melhor, para não evitar de demorar mais. Né? Então, quanto mais parâmetro eu coloco para otimizar, mais ele vai demorar para me entregar todas aquelas configurações, né? Então, tenha paciência com isso aqui, mas realmente vai te entregar bastante setups para você poder fazer seus testes. Basicamente, então, aqui eu vou começar com ele desativado e depois ele vai parar aqui, só vai fazer um teste com porcentagem, que aí fica mais específico, né? E aí, então, se eu quero porcentagem, é essa aqui que eu vou marcar, né? Não vai fazer sentido eu colocar dólares se eu coloquei aqui desativado e aqui vai testar só porcentagem. Então, eu vou colocar aqui em porcentagem para ele começar com, sei lá, 0,5%.
né, 0,5%, e aí eu vou acrescentando mais 0,5%, ok? Até chegar, posso deixar até 100% de lucro. Vai que pega aí um dia para arrebentar a boca do balão, né? A gente não sabe. Ele vai falando que vai fazer 200 testes. Dá até para a gente aumentar isso aqui, o passo botar 10. Né? Então, ele vai começar com 0,5%, depois vai... Perdão, 10 não, 1%. 1%, e aí, automaticamente, ele vai acrescentando ali. Agora, a gente tem a configuração de stop loss. Eu não vou botar stop loss, tá? Você pode também fazer com stop loss, te estopando para ver como que sai. Fica a critério de cada um. E aí depois a gente pode, lembra, depois que gerar a configuração, a gente pode fazer uma configuração daquela que gerou com stop loss. Aí fica mais fácil para a gente poder tratar esse setup, beleza? E aqui não tem nada demais, né? Temos o pipstep variável, né? O espaço para poder uma opção de segurança. Eu não vou utilizar, vou deixar desativado, para ser sincero, que a gente já tem esse indicador aqui que também ajuda bastante na tendência, dependendo da estratégia que a gente vai utilizar. Aqui tem os horários também que você pode fazer, tá? E aqui, ó, no final ele mostra basicamente quantos testes no total que vai ser gerado, né? Que vai ser feito. Beleza, depois que eu configurei tudo isso, não tem muito mistério, você vai vendo qual que você vai querer. Inclusive, não tem nenhuma... Isso aí, até aqui que a gente marcou, meta. E aí a gente vai colocar para torar. A gente clica em iniciar aqui. Lembra de setar o valor que você pretende, o ativo, né, o par que você quer, o time, no Smoke dá para você colocar o time. E aí ele começa, ó. A máquina até chega a chorar. Aqui, ó, ele já vai mostrando na otimização, que a coisa, se não demorar a aparecer, você clica de um lado, vai para o outro, que aí ele vai aparecer. E aqui mostra exatamente os resultados que ele vai aparecer. Geralmente ele começa com um teste negativo e aí depois o teste vai ficando positivo, tá? É normal, ele vai fazendo a combinação e ele sabe que de fato a gente quer teste positivo, beleza? Então, assim que terminar, ficou até travando aqui o vídeo, porque exige bastante da máquina, mas dá para você fazer tranquilo, tá? E olha que essa máquina aqui é boa. Mas mesmo assim que terminar os testes, eu volto aqui. Deixa eu ver se já zerou algum aqui. Ó, gerou mais outro. Assim que terminar, eu volto aqui te explicar como que você utiliza esse setup que foi sendo gerado. Bem, voltamos aqui na nossa otimização depois de um tempinho bem bacana, tipo, basicamente aí umas 3 horinhas, tá? E é lógico que a gente pode deixar muito mais, porque se a gente parar para analisar aqui embaixo, a gente vê que a gente tinha para fazer 10.496 testes. E a gente só fez 171, ou seja, muito pouco. E o ideal é a gente deixar aí, de preferência, um dia, tá? Deixa aí na hora que você for dormir, bota para torar e vai embora. E aqui a gente vai, basicamente, né, em resumo de otimização, a gente exatamente vai ver o quanto de setups que geraram para a gente, que deram uma boa lucratividade e alguns cenários para a gente analisar. Que é o primeiro ponto, que eu acredito que vai ajudar muito, é o rebaixamento, né? Ou seja, o lucro versus rebaixamento e também a quantidade de operações. A quantidade de trade ela é importante, porque às vezes você pode pegar uma otimização que tem pouquíssimas ordens, tá? Por exemplo, 5, 10 ordens e te deu um lucro absurdo. Então a gente pode ver ali que basicamente pegou uma grande direção do mercado. E nem sempre vai ser legal, mas aí é para você analisar, você que vai avaliar da melhor forma possível. Então aqui a gente consegue entender que, ó, nesse primeiro setup, ó, que gerou aqui, a gente teve 31% de rebaixamento e a gente fez um lucro de $1.120, ok? E tivemos aqui 57 operações, é um retorno de 19,65. A estratégia foi a Red, né, o Smoke clássico, que é a estratégia antiga que a gente já utilizava. E aqui a gente vai vendo aqui também que ele lucrou para a gente, ó, $2.885, foi 3 vezes o valor dessa operação, que é uma pegada boa para a gente analisar, e o rebaixamento foi menor. Aqui a gente também teve o
2.700 praticamente, 23% de rebaixamento, né? Tivemos 228 operações. Ou seja, acredito que quanto mais operações é interessante para a gente poder depois modelar o setup. Não quer dizer que tem poucas operações, não quer dizer que é ruim, tá? Não estou falando isso. É só para você depois ir analisando. Ó, aqui a gente teve um rebaixamento de 11% e a gente teve apenas $100 de lucro, né? Dentro desse período aqui que a gente colocou, 10 até o mês 12. Então, ou seja, 2 meses a gente teve esse retorno aqui, que acredito que é um retorno baixo. Ninguém está no mercado Forex para ganhar $100. Então, por exemplo, se o cara parar para analisar, não é mais fácil ficar na renda fixa, né? Então, ou seja, esse é o meu conceito. Aqui a gente tem, ó, 3,44 de rebaixamento. Só que existe um ponto importante para a gente analisar. Mesmo que a gente tenha uma lucratividade baixa e um rebaixamento pequeno, que é show de bola, a gente pode pegar essa estratégia que ela pode ser muito valiosa. Não descarte. Por quê? Às vezes a gente pode melhorar um pouco o lote, às vezes a gente pode melhorar um pouco a questão do boost, a gente pode melhorar um pouco a distância de abertura de uma ordem para outra. É questão da gente analisar o que pode ser melhorado. Então aqui, cada linha dessa é um setup. Então basicamente vamos pegar isso aqui, ó, que ele colocou, ó. Tem essa aqui que é a estratégia clássica, tá? Só para a gente tirar como exemplo, essas duas aqui, ó, a clássica, deu $174 com lote de... Agora tem que ver qual lote que está usando aqui, ó. Basicamente, a gente pegou essa, vamos pegar essa aqui, ó, ambos, né? A gente dá 2 cliques só, ou poderia vir aqui, executar teste único, que ele já está rodando, né? Quando eu cliquei automaticamente, ó, mas não está no modo visual, só para a gente poder ver. Ó, repara que quando essa linha verde, quer dizer que está ficando flutuante, está, né? Ficando exposto. Essa linha azul é do saldo. De passar o mouse aqui também mostra, tá? Vamos dar uma paradinha aqui, só para a gente poder ver a estratégia que é. E aí, como eu já dei 2 cliques, né, nessa aqui, no caso foi essa, agora nem lembro qual foi, ele mostra aqui a estratégia, né? Então, ou seja, ambos, exatamente o que está aqui, a gente vai aqui na entrada e vai vendo, ó, a sensibilidade o período, né, do indicador Rust Exponent. A gente vê aqui o lote está baseado em saldo em conta 0,5, então, ou seja, a gente pode aumentar esse lote de acordo com o lote que ele estava abrindo aqui. O Boot Smoke, ele tem a proteção também, que é aqui no caso ele implementou a proteção manual. Quando eu atingir 8 operações, ele vai lá e faz a proteção. O que é a proteção? Nada mais é que ele vai ativar um edge ali para proteger, tá? É uma forma de se proteger do mercado mesmo. Tem o boost aqui 1.5, o pips para abrir uma nova ordem está em 10. Ele aqui no caso, por incrível que pareça, eu nem tinha botado, acho que eu não tinha botado o número de ordem, mas aqui ele botou. Só trabalhar com ordens de venda, tá? Isso aqui não é legal, porque às vezes você pode ficar travado no mercado, o mercado vai para um sentido, então não é legal. Enfim, é só para a gente ter uma ideia de como a gente vai gerando setup. Então vamos supor que a gente clique nesse outro aqui, ó, que está com 23 de rebaixamento. E é a mesma coisa, a gente dá 2 cliques, ó, ele começa a fazer o teste para a gente daquele período. Ó, e teve um pequeno flutuante aqui, voltou a subir. Basicamente ele vai dar o mesmo resultado, tá? Dentro desse período, mas é só para a gente poder ver qual estratégia é essa, né, que está sendo usada. Então aqui a gente vê também que está usando ambos. Ambos é o que? Ele pegar a estratégia de tendência com a de consolidação, tá? Ele vai usar essas duas estratégias, vai ficar intercalando. Como o mercado pega uma tendência, ele fecha de consolidação e trabalha na tendência. Quando o mercado começa a ficar meio que lateral, ele fecha de tendência e trabalha com a de consolidação. Fecha de tendência e trabalha com consolidação. Aqui a gente está usando com lote de porcentagem, ó, tá vendo? Então, ou seja, tá vendo como é interessante? Porque ele deu aquele lucro, né? Talvez se tivesse numa conta cente, você fala, pô, 2 meses eu ganhei 50%, não tem como eu fazer muita grana com isso. Mas aí que tá a pegada. Se a gente simplesmente pegar e aumentar o lote aqui, opa, tá rodando ainda. Se a gente pegar e aumentar o lote aqui, a gente está com um rebaixamento aqui, ó, de 23%. Então eu aumento meu ganho, lógico que eu vou aumentar meu risco, tá? Então você pode esperar, deixar rodar mais tempo para ter uma outra otimização.
Então, basicamente, aqui a gente vai colocar, vamos botar aqui um lote de 0,5. Vamos botar um lote manual para ficar melhor. Então, 001 vai abrir com, automaticamente vai abrir com 001. Então, vou botar aqui, ó, 03, 04. Não sei mais ou menos o que o bicho vai dar, vamos botar para rodar. Só para a gente ver como que a gente... Deixa eu parar aqui, ó. A gente bota sem modo visual para não ficar perdendo muito tempo. Então a gente bota aqui também, mesmo período. O que eu fiz aqui? Eu só aumentei o lote. Só alterei o lote. Só isso. E aí pode ser que ele traga um risco, pode ser que arrebente a conta nesse período, tá? Também não quer dizer que você coloque no futuro e vai acontecer isso. Assim como se der ruim aqui, pode ser que coloque no futuro não aconteça de dar ruim. Pode ser que você coloque aqui dê bom, super bom em vários períodos, mas pode ser que você coloque no futuro não dê dessa forma. Ou seja, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas é bom a gente ter probabilidade, a gente ter pelo menos um conceito básico aqui. Bem, ó, aqui acabou o teste, né? Acabou o teste. E ele gerou pra gente aqui a lucratividade. Eu fiz uma outra aqui com 5 mil dólares. Aqui ele estava bem lento, acabou que eu pausei e botei de novo. Aí fiz essa outra aqui, dessa otimização que está usando essa estratégia aqui de ambos também. E aí basicamente a gente está aqui fez 8 mil e pouco, a lucratividade que gerado pela otimização. Mas é mais para a gente ter uma ideia aqui de como funciona a otimização e como você pode gerar setup. Aí lembra que cada coluna dessa aqui é um setup e você também pode salvar essa configuração. Na verdade, quando você vem aqui no parâmetro, você pode vir aqui salvar, tá? Você salva essa configuração para você depois não perder, né? De repente dá um formato a máquina, alguma coisa. Então, às vezes você rodou bastante, você vai salvando, vai botando o nome da estratégia que você acredita e depois você pode ir remodelando, você pode ir fazendo novas estratégias, né? Baseado em outros períodos também. Igual está aqui no caso nesse momento, essa foi a estratégia que gerou, né? Então eu tiraria agora, você poderia deixar a otimização já, reajustando essa otimização que foi feita, entendeu? Então basicamente é assim que eu faço e é assim que muitas pessoas fazem para criar uma estratégia para ter um bom resultado, beleza? Então espero que você gostou desse vídeo, acredito que esse vídeo foi bem bacana, vai te ajudar bastante a você otimizar, criar novas estratégias, novos setup. E em troca eu peço para você deixar aquele likezinho que é importante, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você sempre receber notificações do nosso conteúdo, beleza? Forte abraço aí, fica com Deus.